Isso aí, agora de forma oficial a chamada está sendo gravada. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversa. Essa roda de conversa que é uma junção entre o InteraDQ, o Instituto de Estudos Terapêuticos e Dependência Química, e também a comunidade da TT Maeda, que são um grupo de profissionais de saúde mental de diversas áreas. Então, a gente se juntou para a gente estar fazendo essa roda de conversa. A doutora TT estava falando comigo que já era um pedido antigo, né, dos membros, em a gente ter essa roda de conversa sobre dependência química. Então, a gente está conhecendo o grupo, se adequando ao grupo, vendo as preferências, as necessidades do grupo. Hoje eu coloquei para bastante grupo, convidando as pessoas. Se de repente você não estiver no grupo da DT Maeda, você pode me procurar depois, a gente coloca você lá para você ter acesso também. Nós vamos dar uma dinamizada nessa roda de conversa, para a gente estar trazendo mais profissionais, mais pessoas para estar aqui com a gente conversando. Hoje eu separei um tema que é muito interessante da gente ter conhecimento. É um tema muito usado na psicanálise e também em outras abordagens, tanto psicológicas quanto de saúde, que é a ambivalência, né? A ambivalência, ela está presente em qualquer mudança que a pessoa vai fazer na sua vida, principalmente de comportamento, de estilo de vida. Qualquer mudança que a pessoa se propõe a fazer, ela vai passar por um período de ambivalência, ou vários períodos, em várias etapas, a ambivalência vai estar presente. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a ambivalência dentro da dependência química, como é que ela se manifesta, né, qual a interação dela com o indivíduo e como a gente pode estar abordando o tema com o pessoal. Faz só um sinalzinho para mim, está todo mundo me ouvindo bem, minha voz está chegando legal, sem eco. Obrigado. Legal. Eu fiz um slidezinho hoje, também preparei uma apostilinha para no final do curso a gente está entregando, né? Então, a gente hoje vai usar um pouquinho dos slides, né? O que é ambivalência, para a gente poder montar um conceito? Às vezes tem alguém que não conhece. A ambivalência é um estado psíquico, um estado psicológico, em que o indivíduo experimenta sentimentos, pensamentos, motivações, ou seja, é um estado psíquico que ele é transferido, ele é transtornado para outros lugares, né? A pessoa, ela tem, né, um sentimento, um pensamento, a motivação é mudada, ou seja, os sintomas dela é muito gradativo, os sintomas dela é muito fatorial, vai se manifestar de vários jeitos. Então, esse estado psíquico, ele é movimentado ou manifestado por sentimentos e pensamentos contraditórios em relação ao mesmo objeto, a uma mesma pessoa, a uma mesma situação, a uma mesma decisão. A maneira mais fácil que nós temos de compreender a ambivalência é quando a gente pensa, por exemplo, num adolescente, num jovem, né, que a gente fala que é aquele período onde ele tem aqueles picos mais rebeldes, né, aquelas falas mais densas, mais grossas, mais duras com relação à família, e aí a gente tem a figura da mãe, né? E essa figura da mãe, junto com a idade, junto com esse adolescente, no estado que ele está passando, reflete bem essa ambivalência, porque vai mostrar um adolescente que tem uma necessidade da mãe, tem uma necessidade afetiva, tem uma necessidade de cuidado, tem uma necessidade que a mãe esteja presente por uma questão de vivência, de sobrevivência, de direcionamento, né, e até de relacionamento afetivo, né? Então, o adolescente tem essa figura da mãe. Em alguns momentos que o adolescente não consegue aquilo que quer, ou por uma rebeldia, ou porque ele não tem ainda a ciência daquilo que vai alcançar, ele tem aqueles picos ou aqueles momentos de ira, de raiva. Ah, eu te odeio, você não me entende, né? Aquelas falas que o adolescente tem muito com a mãe. Então, a adolescência passa muito por esse estado de ambivalência, né? Essa dualidade, esse duplo pensamento, esse duplo sentimento com relação à mesma pessoa, né? Esse daí é o estado de ambivalência, né? E aí, quando a gente fala na dependência química,
a gente está falando de um objeto, a gente está falando de algo que um adicto, dependente químico, ele acaba criando uma conexão. É uma conexão que a substância traz de dar prazer, de tirar desconfortos, que faz parte de alguns momentos da vida dele interessante. Foi feito o levantamento dessa relação emocional que o dependente tem com a sua substância, e é muito interessante a gente entender como que funciona esse relacionamento, porque a gente pega os alcoolistas, por exemplo, os alcoolistas conversando com a bebida, né, abraçando as garrafas, né? Algumas falas e crenças são muito interessantes que os alcoolistas desenvolvem, falando assim, para a bebida, por exemplo: você é a única que me entende, né? Você não me abandona, eu não te troco, não troco minha bebida por nada. Então, ele, querendo ou não, o dependente, ele cria esse relacionamento afetivo com a substância. Então, quando ele entra em tratamento, que ele entra em recuperação, largar isso, largar essa substância que esteve presente em determinados momentos importantes da sua vida, porque se nós pensarmos que a substância estava na cabeça dele, né, nos momentos de alegria, e a substância estava com ele nos momentos estressores, né, aonde ele cria essa conexão com a substância, dela aliviar o estresse, dela acompanhar o indivíduo nos momentos delicados com a família, por exemplo, nos momentos delicados de perdas que ele tem, a substância está sempre ali emocionalmente suprindo algo, está sempre trazendo algo em relação ao desconforto. Então, não dá para a gente negar que existe essa relação, né, até emocional, né, até uma relação vívida desse indivíduo com a substância. E quando ele entra em recuperação, quando ele vai entrar em tratamento, é comum ele cair nesse estado de ambivalência, ele pensar ou ele ter a crença de que ele não vai conseguir viver sem a substância, apesar dos prejuízos vividos, dos danos que ela causou. Então, é muito comum você ver o acolhido, o adicto entrar em recuperação, em algum momento da recuperação ele ter essa ambivalência e ele repensar o que ele está fazendo. Mas eu vou ter que largar, eu vou ter que abandonar, eu não vou poder, né? Eu lembro que quando eu entrei em recuperação, que eu comecei a me conscientizar do meu problema, né? E eu falo isso assim com muita clareza, porque eu vivi isso, né? Eu ficava pensando, cara, agora a minha vida acabou, porque eu não vou para a praia, por exemplo. O que eu vou fazer na praia? Porque a praia, para mim, ela era um lugar, um local, um ambiente muito associado ao uso de substância. Então, o que eu fazia na praia? Eu ia usar. Né? Eu chegava numa praia, eu procurava as praias que tinha pedra nos cantos, né? Eu não ficava no meio, eu ia para o canto, porque depois eu ia subir a pedra, eu ia lá usar minha substância. Eu voltava para o quiosque, para mim poder consumir também substância. Então, a substância estava muito relacionada ao ambiente. Eu amava ir para a cachoeira e eu ficava pensando, eu não vou mais para o meio do mato, eu não vou mais para a cachoeira, o que eu vou fazer lá? Na minha cabeça, eu não teria nada que fazer lá, porque ali, para mim, era um ambiente seguro de uso, né? E aí eu caí nesse estado de ambivalência, falando, peraí, eu vou me recuperar, mas minha vida acabou, né? Eu preciso achar um meio de manter o uso controlado, porque senão eu não tenho mais uma vida, né? Olha a crença que o adicto ele cria, a crença que é desenvolvida. E aí a gente tem que desconstruir, né? Dar um novo significado para os ambientes em recuperação, para ele entender. Mas o estado de ambivalência ele está bem ligado a isso, ao relacionamento que o indivíduo tem com a substância a determinados momentos. Então, ele fica pensando, repensando aquilo, como é que seria a vida dele sem uso, como é que ele conseguiria sobreviver sem estar fazendo uso em determinados ambientes, em determinados locais, em determinados horários, em determinados grupos, né? Alguns indivíduos, por exemplo, eles confessam hoje que eles não conseguem trabalhar se não fizer uso de substância, né? A gente vê muito, por exemplo, um ambiente onde isso é bem aberto, quando se trabalha em obra, né? O pessoal das obras lá,
que trabalha, os pedreiros e tal, quem participou desse ambiente vê a fala deles. Eles pegam e falam, eu tenho que tomar uma para trabalhar, se eu não tomar uma, eu não consigo. Aí tomar uma antes do almoço para abrir o apetite, tomar uma depois para fazer digestão, tomar uma à tarde porque a garganta está seca e o cara vai embora embriagado. Né? E isso daí é o uso perpetuado. Então, a crença que as pessoas desenvolvem em volta do uso, né, vai criando uma condição que, em recuperação, ele vai entrar em ambivalência. É impossível, eu vou te dizer isso aí com toda clareza, salvo exceções, né? Mas, assim, o indivíduo entrar em recuperação e não entrar em ambivalência, cara, é praticamente impossível. E aí, clinicamente, a gente tem um problema. O nosso objetivo hoje é entender quais são as manifestações dessa ambivalência no adicto, na pessoa que está em recuperação. Como é que ela se manifesta, como é que ela se desenvolve e como é que a gente pode estar fazendo as nossas intervenções. Então, quando nós trabalhamos com pessoas em transtorno por uso de substância, um dos desafios mais comuns que nós enfrentamos clinicamente é lidar com um conflito interno, de querer mudar e manter-se no mesmo lugar. Então, o adicto, ele, de primeira, de cara, ele vai sempre tentar buscar o melhor dos dois mundos. Né? O que é buscar o melhor dos dois mundos? É ele perpetuar o uso, né, e não querer as consequências do uso. Então, quando a gente pega, por exemplo, as entrevistas motivacionais, ou a gente pega os processos de mudança, né, a gente vai ver que o indivíduo ele entra em negação do problema. Por quê? Porque ele quer o melhor dos dois mundos. Ele quer perpetuar o uso, mas ele não quer as consequências do uso. E aí não tem como, né? Porque a dependência química ela é caracterizada pela perda de controle. O indivíduo não tem controle sobre a substância, não tem controle sobre o seu uso, não tem controle sobre começar, terminar, interromper. Né? Então, se torna uma coisa meio que discrepante, não tem como achar sentido. Mas a ambivalência, ela começa em negação. Nós vamos ver isso já já, né? Então, quando a gente vai tratar clinicamente esse indivíduo, os maiores desafios que nós vamos encontrar ao longo do tratamento é a ambivalência em vários padrões, tanto sentimentais, comportamentais. A gente vai ver essa ambivalência, assim, do dia para a noite, no meio da sessão, em questão de minutos, ela acontecendo a toda hora. Então, a ambivalência, para a gente poder dividir... Deixa eu só ter... Ô, Eugênio, fica à vontade, filho. Boa noite. Pode abrir o microfone. Oi, Augusto, boa noite. Prazer em estar hoje participando, querido. Aos colegas também. Uma coisa que me chamou a atenção, Augusto, foi a questão da ambivalência, onde você fala que todo adicto que estiver fazendo o tratamento dificilmente deixará de apresentar ambivalência, ok? Perfeito, mas isso só vai acontecer com o adicto que estiver em tratamento, porque ele, na fase que ele está totalmente, digamos assim, contaminado no uso excessivo da droga, ele chega a ter esse pensamento da ambivalência, onde ele pensa que como é que ele seria caso não use a droga, como é que ele poderia se comportar. Eu acho que é isso que me gerou dúvida, seria só no tratamento ou se também na fase crítica do uso ele pode ter esse pensamento. Perfeito, Eugênio. Obrigado, querido. Uma pergunta muito interessante, muito pertinente. Vamos pensar se a gente usa, por exemplo, para essa fase, os modelos transteóricos de Prochaska, por exemplo, né? Que são os estágios motivacionais. Né? Então, a gente tem, por exemplo, na pré-contemplação, quando o indivíduo ele vai passar por uma mudança de comportamento, por exemplo, o adicto no uso compulsivo da substância, a gente costuma dizer, dentro desse estágio da ambivalência, que ele tem essa ambivalência inconscientemente. Né? Não é uma coisa consciente, porque muitas das vezes ele nem enxerga o problema. O que acontece com o adicto? Ele tem, dentro desse uso descontrolado, lapsos, que a gente pode chamar de ressaca moral, a gente pode dar vários nomes para isso. Ele tem alguns lapsos que ele para e pensa no que ele está fazendo. Então, você pega, por exemplo, grupos de pessoas e bairros, grupos de uso,
a população de uso nos grupos, por exemplo, eu fiz parte desses grupos, então, para mim é mais fácil falar. Existe uma conversa, por exemplo, em alguns momentos de lucidez, que é aberto os problemas relacionados ao uso de substância. E quando esses problemas são abertos, eu já tive muitas falas e ouvi muito, o bicho pegou ontem lá em casa, né? Cheguei, vixe, a hora que minha mãe pegou, ela olhou para mim, já viu que eu estava loucão, falou não sei o quê, né? O negócio está meio ruim para o meu lado. Mas também, cara, eu não paro, eu estou abusando muito. Então, existem alguns lapsos que ele consegue enxergar os problemas. Aonde que está o problema maior? Ele não tem controle, né? A dependência química, ela é caracterizada pela perda de controle. Então, ainda que o dependente ele consiga ter esses lapsos, enxergar o problema, ele não consegue ter nenhuma ação concreta com relação a ele. Então, ele tem esse lapso que vai durar 5, 10 minutos, e daqui a pouco ele já vai para uma outra conversa e aquilo passou, e aí ele precisa anestesiar aquela dor, então ele volta a perpetuar o uso, né? O nosso grande desafio, quando nós pegamos esse indivíduo, que ele não consegue enxergar, ou ele não está pronto para a mudança, é levar ele da pré-contemplação para contemplar o problema, né? Esse é o nosso grande desafio, é trazer esse indivíduo de uma maneira com que ele consiga enxergar o comportamento problemático que ele está tendo e os danos com relação à substância. Então, a gente diz que, verdadeiramente, a ambivalência ela vai aparecer, de fato mesmo, para a pessoa, quando ela entra em tratamento. Né? Quando ela entrar em tratamento, que ela começar o tratamento, que ela entender, que ela começar a enxergar o problema, que ela está naquela fase de transição da pré-contemplação para a contemplação, que ela vai ver os quadros de ambivalência com mais exatidão. Mas a ambivalência existe, porém, não é consciente. Ele tem lapsos, né? Eles são lapsos muito curtos e lapsos sem ação. Por quê? Porque ele está totalmente comprometido, o seu poder, o seu cognitivo, né? Está muito comprometido no seu poder de decisão, no seu poder de escolha, né? Está tudo comprometido no seu controle inibitório, então ele não tem controle sobre o uso. Tudo isso está comprometido. Também é uma roda de conversa legal para a gente falar os processos cognitivos, é muito interessante. Então, nesse momento, como está tudo comprometido, a ambivalência ela existe, mas ela é inconsciente, ela ainda vai se manifestar, ela só se manifesta em lapsos. Consegui, Eugênio, te responder? Perfeito, não, foi perfeito. Inclusive, eu só acrescentaria para você, se eu estou com o raciocínio correto, você vê quando ele chega em casa, por exemplo, depois de um uso e é chamada a atenção, esses lapsos de conscientização ele tem porque foi chamada a atenção. Se não houver essa chamada, ele nem percebe de estar tão enfiado, tão envolvido com a droga. Perfeito? Legal, Eugênio, é isso daí mesmo. Maravilha. O dependente químico, ele passa, né, por esse período que ele não consegue enxergar o comportamento problemático. Para ele é normal, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo normal. O povo é que faz uma tempestade num copo d'água. Quando ele entra em recuperação, que ele cai em si, ele fala, meu Deus, como que eu estava vivendo? Como é que eu estava fazendo isso com a minha família? Então, é bem complicado quando ele desperta, que ele abre os olhos, né? Ele tem esse despertar espiritual. Então, vamos entender como é que essa... Pode falar, Eugênio, pode ficar à vontade. Muito obrigado, tá? Obrigado. Legal. Como é que essa ambivalência, ela vai se manifestar? Ela vai se manifestar, por exemplo, na parte afetiva do indivíduo. Então, essa ambivalência desse dependente que vai entrar em recuperação, ele vai viver esses conflitos de emoções. Por exemplo, amor e raiva por uma mesma pessoa. Ele tem aqueles lapsos de amor e aqueles lapsos de raiva, né? Então, a gente vê, por exemplo, vamos colocar um caso de codependência, que é mais fácil para a gente poder entender. Você pega, por exemplo, a esposa, né, de um dependente químico, a mãe de um dependente químico, a gente vê que em algum momento, né, dessa codependência, desse relacionamento codependente,
esse conflito de emoções, ele se aflora. É quando a mãe já tentou conversar, negociar, escondeu, né, já tapou o buraco da pessoa demais, e aí chega uma hora desse relacionamento codependente em que a pessoa perde a paciência, e aí existe agressão verbal, agressão física, né, problemas de relacionamento na esfera social, ou seja, ela sai de casa e vai para fora, briga em bar, briga na rua. Por quê? Porque essa pessoa vive esse conflito de emoções. Ao mesmo tempo que ela ama a pessoa, que ela quer bem, que ela não quer que a pessoa viva daquela maneira, ela experimenta uma raiva pelas atitudes que a pessoa está tendo. Para o adicto é a mesma coisa. Da mesma maneira que o adicto ama a mãe, ama a esposa, ama a família, ele passa por um conflito de emoções pela família não aceitar ele da maneira que ele é. Então, quando a família tem algumas falas pontuais, quando a sociedade tem algumas falas pontuais, ele vive esse conflito de emoções. Por quê? Porque ele ama a pessoa, lógico, faz parte do convívio dele, é mãe, é esposa, é filho, seja lá quem for. Mas ele fica revoltado com a atitude do outro e não aceitar. Então, por exemplo, quando a família fecha as portas, para de dar dinheiro, quando a família fala que não aceita aquele comportamento dentro da casa, não, você quer usar? Dentro da minha casa, não. Né? Quando a família toma alguns posicionamentos, aí esse indivíduo adicto, ele passa por esse conflito, por essa ambivalência, porque ele fica com raiva do outro. Ele acha que aquilo que o outro está fazendo é inaceitável para com ele, que não deveria fazer, que ele não deveria ter essa atitude com ele. E aí ele começa a ter esses conflitos. É muito comum na vivência, por exemplo, você vê o indivíduo quando ele chega, que ele está em colapso emocional, que ele está em colapso físico, espiritual total, ele chega no familiar, ele chora, ele pede ajuda, ele promete, ele diz que não vai fazer, ele chega em casa, ele chega para as pessoas que fazem parte do convívio dele, e ele tem uma posição. No outro dia, você vai falar com o cara já te dá logo uma patada, nervoso, irritado, né? Então, assim, ele não tem muito essa questão de manter um nível emocional, um nível afetivo. O efetivo dele tem um completo colapso. Né? Então, ele vive esse conflito de emoções que está ligado à ambivalência. Um outro ponto importante para a gente entender quando vai tratar esse indivíduo é quando a ambivalência ela se desenvolve através da cognição da pessoa, dos pensamentos ou crenças que são muito contraditórias para ele mesmo. Então, em certo momento, ele consegue enxergar que a substância está causando danos já sociais a eles, danos físicos, né? Como um indivíduo que faz uso de álcool, ele vê a progressão da doença no seu físico, né? Ele consegue enxergar. Ao mesmo tempo, ele tem pensamentos que se ele só consegue manter uma vida relaxada, tranquila, se ele fizer o uso da substância, como é o caso que foi falado das pessoas que fazem uso para poder trabalhar. Né? Eu só consigo trabalhar se eu usar. Então, já peguei várias pessoas para tratar, por exemplo, em comunidade, para tratar em ambiente clínico, onde a pessoa desenvolveu essa crença. A gente vê muito essa fala, por exemplo, no cigarro. A pessoa que faz uso de nicotina, né? que tem uma dependência por nicotina. Você vai falar para a pessoa parar, a pessoa vai falar assim, cara, eu nem me vejo, como é que eu sem cigarro? Eu acho que eu morro, eu piro. Né? Olha as crenças que são desenvolvidas. Não, você morre se você ficar sem cigarro? Não é morrer, mas é jeito de falar, não, é exatamente como você pensa, você não se vê sem. É isso daí mesmo. Né? É uma crença que a pessoa tem, ela não consegue se ver sem a substância, vivenciar os momentos de felicidade, de estresse, sem a substância. Ela não tem mais a crença dela é preciso disso para passar pelo estresse, preciso disso para passar pela alegria, preciso disso para passar pela tristeza, eu preciso. Né? Ela criou uma crença de preciso. Ao mesmo tempo, ela consegue enxergar o malefício que ela está trazendo. Então, ela vive em conflito. Ela sabe que aquilo está lhe fazendo mal, mas ela não tem controle para parar, e por causa de algumas crenças que foram desenvolvidas, e isso daí vai perpetuando o uso da pessoa. É outra coisa para a gente tratar. Achar onde estão essas crenças.
achar o pensamento da pessoa com relação à substância, né? Eu acho que, clinicamente, esse é o nosso grande desafio. Poder trazer da pessoa qual é o pensamento que ela tem em relação à substância em determinados momentos do seu dia, né? Fala, Leonardo, fica à vontade, filho. Pode ficar, irmãos, aqui é uma roda de conversa. Vocês podem levantar a mão à vontade. Vamos conversando. Pode, abre o microfone, querido. O Leonardo levantou a mão, mas não abriu o microfone, filho. Aperta em cima do microfoninho. Isso. Fica à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo. Essa questão que você colocou, não entra também desculpas para o uso? Entre as desculpas, essas desculpas, né, a gente chama de racionalização. A pessoa ela vai usar um subterfúgio de racionalizar a coisa. O que é isso? Ela vai usar argumentos para tentar se convencer e convencer o outro de que o uso é positivo. Então, ela vai tentar racionalizar aquela coisa. Então, aí entra um monte de defeito de caráter, de coisas distorcidas, de comportamento que o indivíduo tem. Por quê, Leonardo? Porque daí, como ele não consegue racionalizar, ele vai tentar manipular a situação. E aí entra a manipulação, né? E aí ele não gosta de ser confrontado. Então, através dessas desculpas que ele dá, é onde entra uma série de outros problemas. Pode falar, filho. Sim, muito que você falou a questão da própria nicotina. Eu tenho que fumar um cigarro quando eu acordo. Eu tenho que fazer o uso de alguma substância para me poder ter um melhor desenvolvimento dentro do meu trabalho. Está falando muito sobre ambivalência. Mas aí também entra, como eu te falei, né? Eu volto a repetir, a desculpa para o uso também, né? Exatamente. Eu preciso... o que o adicto faz? Aí a gente, quando usa terapia cognitiva, por exemplo, terapia cognitiva comportamental, a gente fala muito das crenças, né, que o adicto desenvolve. Então, como é que uma crença se desenvolve? O que ele precisa? Ele precisa legitimar dentro da cabeça dele aquele uso para ele não se sentir mal. Né? Então, essa desculpa que você coloca é exatamente isso, é a racionalização da crença. É quando o indivíduo ele traz, através de argumentos e de pensamentos, algo para legitimar o uso dele, e ele faz isso não é para outra pessoa, ele faz isso para ele mesmo. Ele precisa se convencer, ele precisa se dar legalidade de que ele necessita daquela substância para poder desempenhar uma tarefa, para poder desempenhar uma função. Né? A própria psicanálise, em algum momento, né, foi usado cocaína para aumentar a concentração. Né? Existe uma crença coletiva no meio artístico que a pessoa ela vai ter uma iluminação, ela vai ter a mente aberta, através de uso de substância, ela vai se concentrar, aquilo vai fluir através dela. Então, são crenças desenvolvidas no indivíduo para ele poder perpetuar aquele uso. Então, o que a gente faz clinicamente? A gente entra com as intervenções de achar aonde está essa crença. Né? Quando a gente acha essa crença, aí a gente contesta essa crença. Deixa eu só permitir uma pessoa aqui que está me tirando. Pronto. Eu estou vendo as mãos levantadas. Segurem as mãos levantadas aí. Aí o que a gente faz? A gente identifica essa crença. Quando a gente identifica essa crença, a gente contesta ela, ou seja, a gente bate de frente com ela, a gente enfrenta, a palavra correta é enfrentamento. A gente usa questões para enfrentar essa crença, como, por exemplo, do cigarro. Eu não consigo viver, eu não consigo me concentrar se não fumar, eu não consigo viver se eu não usar. Cara, você não consegue viver se você não usar? Então, vamos confrontar essa crença. Por que as outras pessoas conseguem viver? Mas eu não sou as outras pessoas. Tá, mas por que você acha que você precisa dessa substância para realizar a tal tarefa? Né? Como você se sente com relação a essa substância? Você já tentou fazer sem a substância? Então, vamos trabalhar uma meta? Você vai, ao longo do dia, pelo menos uma vez, tentar realizar tal tarefa sem a substância. Treinamento de habilidades. Então, a gente tem trabalhar
para poder confrontar essas crenças que são desenvolvidas no dependente químico. Porque essa ambivalência está bem presente. Eu sei que eu não devia usar, eu estou com a minha compulsão aberta, eu não deveria usar, mas aí ele vai racionalizando a coisa para poder perpetuar o uso. Consegui ajudar, Léo? Obrigado, viu, querido? Deixa eu ver, tem mais alguém com a mão levantada aqui. Eu vou baixar a mão do Léo. Doutora Elizabeth, fica à vontade, filha. Abre o microfone, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu sou Elizabeth. Não sou adicta, eu sou mais uma codependente em recuperação. E tenho um filho que é adicto, né, há 20 anos. E nesses últimos 4 anos eu tenho trabalhado em clínicas justamente para aprender a lidar com isso, Ó, que ajudar legal. meu filho. E assim, já fui algumas noites, madrugadas, eu fui a terapeuta dele, né? Mas em 20 anos, agora é a primeira vez que ele está realmente em tratamento e recuperação, Que legal, né? parabéns. Deus tem atendido as minhas orações, ele está internado, depois de amanhã faz um mês. E todos os status que eu vejo, ele está com a Bíblia na mão, está lá interagindo. A gente faz chamada de vídeo uma vez por semana. Eu estou muito feliz. E eu estou aprendendo hoje com você a respeito do cigarro, porque tudo que você está falando aí eu já vivi. Ele teve raiva, amor, tudo por mim. Já falou 1000 vezes que ele não consegue ficar sem o cigarro. Ele pode ficar sem tudo. Sem bebida, sem a cocaína, sem a maconha, mas sem o cigarro ele não consegue. Então, eu estou gravando mentalmente o que você está falando, tá bom? Agradeço muito, estou amando a participação, mas eu não podia ficar calada sem esse meu testemunho, né? De que eu nunca perdi essa esperança, essa fé de ver o meu filho limpo. E eu estou vendo esses dias, e eu creio que dessa vez, como ele mesmo disse, mãe, ele é terapeuta também, e eu também. Ele falou, mãe, eu li o livro azul para poder explicar. Hoje, eu estou lendo para aplicar em mim. Eu falei, nossa, pois é isso que eu venho orando aí, pedindo a Deus para que isso acontecesse com você. Eu falei, mãe, tá dando certo. Então, muito obrigada aí. E, nossa, eu estou amando isso. E continua falando sobre como eu devo agir com ele para ele entender. Eu também já fui fumante. Eu fumei dos 18 aos 28. Hoje, com 63, eu me sinto plena, sabe? Cheia do Espírito de Deus e com toda a força de vontade, com aquela força enorme de salvar vidas, não só do meu filho. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Elizabeth, pela partilha. Isso daí, olha, fortalece não só a mim, mas muita gente. Desejo muita força para. Obrigada, Leonardo Souza. Obrigada, Augusto. Aqui tem tanta palminha aí com o Leonardo. Obrigada, Augusto. Um abração para todos vocês. Vou ficar mudo de novo, porque eu quero mais aprender. Podem falar aí. Muito legal essas partilhas assim, isso fortalece muita gente, né? Para as pessoas não desistirem, porque tem uma saída. Eu falo muito sobre o cigarro quando a gente vai tratar de compulsão, de dependência, cara, porque é igual, né? Eu uma vez, eu acho que eu já falei isso até em outras rodas aqui, eu peguei alguns familiares que foram fazer uma visita numa comunidade terapêutica, e aí os familiares deixavam o acolhido lá dentro e saíam lá para fora, não podia fumar na comunidade, eles saíam para fumar, e aí eu chamei eles, uma certa ocasião eu chamei eles, e perguntei assim para eles, falei, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês vêm aqui visitar o rapaz e vocês não conseguem ficar 3, 4 horas sem vocês fazerem uso do cigarro? Nada contra vocês fazerem. Eu estou só perguntando assim, vocês não conseguem fazer? Né? Foi uma estratégia que eu usei para poder tratar algo deles, né? E aí o pai do rapaz, inclusive, pegou e falou, eu não consigo ficar tanto tempo sem fumar, é difícil, eu já fumo há muitos anos. Aí eu olhei para ele, peguei e falei assim, e o senhor quer que o filho do senhor pare de usar substância também sem conseguir? Porque o desejo que o senhor sente incontrolável de fumar é o desejo que ele sente incontrolável de usar. Então, assim, aí o senhor quer que ele controle o dele, o senhor não consegue controlar o do senhor, por que o senhor não mostra para ele que o senhor é capaz de controlar para ajudar ele também a controlar o dele? Aí ele tomou um susto, né? Ele me olhou assustado, o pai do rapaz, a família do rapaz me olhou assustada.
Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Falando, pois é, porque assim, ó, vocês estão mostrando para ele, através do comportamento de vocês, que quando uma coisa ela é muito aguda, é muito forte, você é vencida por essa coisa. E vocês querem que ele vença a dependência. Então, assim, a postura que tem que mudar é de vocês. Mostre para ele que existe controle, que ele é capaz, que vocês são capazes de fazer isso por ele, porque senão vocês não vão conseguir cobrar eles. E aí, a partir daquele dia, todas as vezes que eles iam, eles não saíam mais da comunidade. Chegaram a passar o dia, almoçaram, passaram a tarde, e eles passaram o dia sem fazer o uso do cigarro. Eles mudaram o comportamento deles. Então, a família, às vezes, também precisa tomar esse chacoalhão, né? Porque a gente cobra muito dos dependentes deles ter controle, deles entrarem em recuperação, deles lutarem contra o vício. Só que, muitas das vezes, a família está entregue, né? Aos próprios desejos, às próprias vontades, ao próprio vício. E aí a gente está sempre estimulando a família também, está mudando esse comportamento para poder ajudar esse indivíduo. Luciana, fica à vontade, abre esse microfone. Boa noite. Oi, boa noite. Então, falando assim, a grande necessidade de quando você trata a dependência química é justamente, paralelamente, tratar a família, né? As pessoas que convivem com o adicto, porque às vezes faz o tratamento, tudo bonitinho, quando sai, volta para casa, os mesmos hábitos, a mesma forma de convivência, e isso muitas das vezes, a grande maioria das vezes, leva à recaída, né? Muitas das vezes as famílias codependentes, elas desenvolvem crenças muito permissivas com relação a tudo, para não desagradar o acolhido, né? Então, quando a gente trata, por exemplo, em comunidade terapêutica é mais fácil, porque a família vai lá visitar e a gente acaba conversando, tratando a família, tem grupos familiares, se torna mais fácil. Quando a gente vai tratar a família, a gente incentiva a família a ter uma mudança de comportamento com relação ao dependente. E quando eu falo essa mudança de comportamento, não é aquela coisa assim, esconde a bebida porque ele chegou. Não, o acolhido precisa entender, o dependente precisa entender que a bebida faz parte do cotidiano do qual ele vive. E aí a gente treina habilidades com ele para ele poder lidar com essas situações. Mas ambientes permissivos, ambientes disfuncionais, né? Quando a gente fala de família disfuncional, ou seja, família que os laços são muito caóticos de relacionamento, né? Um lar onde não tem... Então, assim, a gente fomenta muito, a gente incentiva muito as famílias a mudarem com relação ao adicto. Não, tu quer ter o teu familiar bem? Eu quero ver ele bem. Então, isso precisa ser revisto. A gente precisa rever isso, né? Então, assim, como que eu vou querer um familiar meu bem se eu faço uso de substâncias escondido e aí eu estou sempre loucão dentro da minha casa? Mas eu exijo que o meu familiar seja... Então, é complicado, é bem difícil. E outras situações. Então, o familiar é parte importante da recuperação. É parte importante da recuperação. Porém, agora eu vou abrir um adendo, né? Bem grande. Quando você trata um dependente químico, a gente precisa passar por um estágio com ele chamado treinamento de habilidades. Nesse treinamento de habilidades, a gente fala assim com o acolhido, a gente trabalha com ele da seguinte maneira: cara, a tua família é disfuncional? Vamos trabalhar para ela ser funcional. Porém, eu não posso ter a minha recuperação pautada na minha família ser funcional ou não. Eu preciso ter habilidade para lidar com as situações difíceis que acontecem. Porque eu vou estar numa empresa. Como que é os funcionários dessa empresa? Né? Eles são funcionários? O ambiente é funcional? Eu vou ter momentos estressantes lá dentro? Vou. E eu vou fazer o quê? Abandonar o trabalho? Eu preciso trabalhar. Não, eu não posso abandonar o trabalho, eu preciso lidar. O meu bairro é complicado, então eu vou mudar. E eu não vou achar um lugar bom, porque todo lugar é ruim, todo lugar tem problema. E então, né, é o que minha mãe falava para mim: você tem que morar numa ilha deserta. Lá não tem ninguém, não tem problema, não tem imbecil. Né? Minha mãe falou muito isso para mim.
Eu demorei muito para entender, mas quando eu vou tratar o dependente, a gente trata muito essa questão de habilidade social, dele saber lidar com as situações. Ele precisa saber lidar com a família disfuncional, porque nem sempre a família vai mudar por causa dele. Não é toda a família que vai entrar em recuperação com ele, né? E que a grande maioria também pensa e até fala, mas é ele quem tem que se tratar, não eu, porque é ele quem usa, né? Você ouve muito isso. Eu trabalhei em centro terapêutico, eu coordenei grupo de apoio para os codependentes, então muitas das coisas que eu ouvia era assim, eles vão até para tentar ajudar a buscar o conhecimento, mas na hora de praticar, eles normalmente pensam, mas é ele quem tem que fazer, não eu não posso mudar minha vida, ou eu não tenho que mudar, né? Mas se não houver uma mudança, né, nesse ambiente, fica muito mais difícil para o adicto lutar contra, né, a própria adicção. A gente tem hoje, em comunidade, eu vejo isso com mais frequência, e aí o trabalho é mais difícil. Sim. Então, a gente tem, por exemplo, assim, vamos colocar a cada 10 acolhidos que chegam em comunidade para tratamento, pelo menos 7 já não têm laços familiares funcionais. Sim. Já são recorrentes, né? Já são acolhidos recorrentes que já destruíram seus laços de relacionamento com a família. Então, esse trabalho é muito mais difícil com os familiares. Quando a gente consegue trazer o familiar tem uma fala muito dura com o acolhido, com a pessoa que está em recuperação. O que a gente mais escuta com quem está em recuperação. Eu já falei para ele, é a última oportunidade dele. Porque se não der agora, não adianta ele bater lá, não adianta ele fazer nada. Eu já falei para ele, ninguém quer ele em casa, ele não tem mais. E aí começa o julgamento moral, né, aquelas coisas. A gente tenta, de todas as formas, contornar a situação, mostrar para o familiar um novo comportamento com relação à adicção, que ele saiba lidar com aquela pessoa. Mas, hoje, a grande realidade das pessoas que estão em recuperação já são de laços quebrados na relação familiar e que vão demorar um tempo para serem reatados. Por quê? Porque os familiares cansou de acreditar, de depositar confiança, de esperar. Contrapartida, os dependentes, eles aprontaram muito com a família, essa é a grande realidade, né? E aí, se a família não tem aquela coisa de lutar até o fim com o cara, de entender o cara, de entender a doença e como tratar, as pessoas, no geral, vou falar de modo geral, tá? As pessoas perdem a paciência e esse é um grande problema em comunidade. Né? Você que faz a atuação em comunidade, você que vai para uma comunidade, vou até te falar aonde está a carência da comunidade. Uma reinserção social. Porque na grande maioria das vezes, o acolhido é obrigado a perpetuar a rotina dele dentro da comunidade, o tempo dele dentro da comunidade, porque às vezes termina o tratamento e não tem para onde ir. Isso é muito natural, isso é muito normal. Né? E o camarada está em comunidade terapêutica, ele termina o tratamento e a família não quer saber. E aí, se a comunidade não tem um programa de ressocialização, não tem uma casa terapêutica lá fora, para levar esse camarada, para ele começar uma vida, para ele trabalhar e construir de novo os relacionamentos dele, cara, é muito comum ele pessoas com 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro de comunidade, porque o cara não tem uma perspectiva de vida. Isso é muito comum. Vai visitar uma comunidade, começa a perguntar quem é os mais velhos e por que o cara está lá. Em geral, ele vai falar, a comunidade fez por mim, agora eu estou fazendo por outros. Aí o cara começa a trabalhar naquilo e vive dentro de comunidade 10, 15 anos, porque não tem relacionamento familiar. E não consegue, de novo, ser reinserito no mercado, né? Ver na comunidade uma condição segura de vida, né? Pouca responsabilidade, e aí é onde eu tenho um problema muito grande com as comunidades, é isso, de não desenvolver a responsabilidade para o acolhido, cara, trabalhar, pagar conta,
Vamos, não vai ficar dentro de comunidade, cara. Comunidade, você quer ficar, treinamento, 6 meses, o objetivo é inserção social, não é perpetuar o indivíduo dentro da comunidade. Por mais que a comunidade tenha carência de pessoas, falta de pessoal, o nosso trabalho com relação ao dependente químico é reabilitação social, é devolver esse indivíduo para a sociedade produtivo, fazer ele voltar a ser produtivo para que ele tenha uma autoestima de novo, para que ele tenha uma vida social, né? E aí o nosso trabalho é duro com relação a isso, é um trabalho muito difícil. Eu não sei se, de repente, vocês que já fizeram trabalho em comunidade, se já passaram por essa experiência, se conhece isso, né? O Leonardo colocou aqui no chat aqui. Super normal acontecer isso. O pior é soltar essa bomba no final do tratamento do acolhido. Pode acabar com o seu trabalho com essa pessoa. É super normal acontecer. É super normal. Fui numa comunidade essa semana, fazer um trabalho lá, tá lá. Tem 70 pessoas, pelo menos 10. Eu estou 1 ano, estou 1 ano e meio, estou 2 anos, estou 3 anos. Né? Não, mas o que você está fazendo aqui 3 anos? O que você está fazendo dentro da comunidade? Ah, eu estou aqui, eu ajudo. Tá, mas você pretende fazer o quê para o teu futuro? Né? E aí você vê que não tem uma perspectiva de vida. Não tem uma perspectiva de futuro. Por quê? Por causa desses relacionamentos quebrados, o cara não tem para onde ir, e ver na comunidade esse local seguro, ele perpetua ali. Ele não tem mais uma vida social. Isso é muito complicado. Né? Você que desenvolve trabalho em comunidade ou vai, cara, foca nisso, porque é importante para a recuperação. Esse indivíduo ser ressocializado, ser colocado de novo na sociedade. Legal? Tem mais uma fala no chat aqui. A Elizabeth também falou, ó, vi muitos casos assim. Infelizmente acontece muito. A gente luta para não acontecer. Bom, eu vou continuar aqui. Vamos falar da ambivalência motivacional, né, que acontece nos comportamentos. Então, são desejos ou intenções opostas, ou seja, querer parar de usar a substância, mas não querer enfrentar a abstinência total. Né? O indivíduo ele luta durante muito tempo para ele fazer o uso, até ele entender que a adicção não tem controle, mas ele vai lutar muito tempo na vida dele para controlar o uso de substância. Então, vou usar só final de semana, vou usar só uma vez por mês, vou usar só na festa, vou usar só nas terças, vou usar só à noite, né? E isso, pela compulsão que o dependente químico desenvolve, ele não consegue ter controle. Né? Então, até ele passar da negação para a aceitação dessa condição, ele vai passar por essa ambivalência motivacional, porque ele vai sempre procurar um meio de controlar o uso. Ele vai sempre querer um meio de controlar o comportamento, algo que, em dependência química, quem é de fato dependente, aí a gente tem que separar quem é dependente de quem é usuário. Tem pessoas que fazem uso, inclusive usos abusivos, a vida inteira e não se torna dependente. Né? Não tem um relacionamento dependente com a substância. O dependente químico que nós estamos falando, dependente, é aquele que não consegue ter controle sobre a substância, que experimenta prejuízos em todas as esferas da sua vida e ainda assim perpetua o uso. Esse é o dependente. O usuário, não. Nós temos usuários crônicos, pessoas que vão fazer o uso de diversas substâncias a vida inteira e não vai ser dependente. Como é possível? Está aí uma coisa que a ciência ainda não nos deu a resposta. Né? Como é que um indivíduo usa a mesma substância com 2 indivíduos diferentes e um interage de um jeito com a substância e o outro interage de outro. Um desenvolve uma compulsão pela substância, outro não. Né? Talvez é uma coisa que a ciência ainda não nos deu resposta. Né? Como que ocorre essa interação? Então, quando a gente vai estudar a dependência química, a conclusão que nós temos até cientificamente é que depende, na verdade, o grande problema não é a substância. O grande problema é a interação do indivíduo com essa substância. Qual é a relação que esse indivíduo tem com essa substância? E isso é interessante da gente aprender clinicamente, da gente entender clinicamente. Desse indivíduo que chega até nós
qual é a relação que ele tem com a substância, como que ele se relaciona com ela. E isso vai dizer qual é o nível de dependência dele, as crenças que ele tem e quais são as intervenções que nós vamos usar. Né? Mas, não é, infelizmente, não é todos que, felizmente, né? Não é todos que desenvolvem a dependência. Existem pessoas que vão usar até o uso abusivo a vida inteira e não vai se tornar dependente. Tem uma fala aqui no chat da Magda, eu vou ler, tá? Queria muito que meu filho aceitasse uma internação voluntária. Sempre foi internado involuntário. Para falar a verdade, as clínicas que esteve não ajudaram em nada. Nos falaram uma coisa e fazia outra. Quando nós, pais, investimos numa clínica, é esperando que a clínica realmente trate o paciente. Muitas decepções com as clínicas. Olha, o campo da dependência química em tratamento ele é muito complexo, por vários fatores. Né? Pensa assim, ó, cada dependente químico, cada indivíduo desenvolve uma dependência própria. Cada um. Como a dependência química ela é multifatorial, ela é biológica, psicológica, social e espiritual, então é uma soma de A mais B mais C igual a D, que tira o E. Então, cada indivíduo ele desenvolve a sua. Quando nós falamos num ambiente de clínica, de comunidade terapêutica, do meu ponto de vista, tá? Vou dar a minha opinião agora, é a opinião pessoal. O que a comunidade faz? Ela ajuda a tratar um indivíduo compulsivo. Ela ajuda na compulsão. Então, por exemplo, uma clínica é diferente de comunidade. São duas RDC, são duas realidades, são duas legislações e são dois modos operantes diferentes. Uma clínica, por exemplo, ela vai trabalhar com a intervenção medicamentosa. Certo? Ela tem lá o psiquiatra, ela tem lá o enfermeiro, ela tem lá o médico. E ela vai trabalhar para fazer a desintoxicação desse indivíduo. Então, ela vai dar estabilizador de humor, ela vai deixar esse indivíduo mais dopado, né, para ele não ter a compulsão, para ele não ter a fissura, para ele não ter crise de ansiedade, para ele poder passar naquele momento. E durante esse momento da medicação, as intervenções psicológicas, elas tendem a ser menos eficientes, né, por uma questão da medicação. Então, você acaba não tendo um tratamento eficaz para tratar alguns transtornos que esse indivíduo desenvolveu. Entende? As crenças dele, as habilidades sociais que foram perdidas, os déficits cognitivos, você acaba não conseguindo. Então, você trata ali a compulsão, você trata a fissura, você trata a abstinência do cara, deixa ele num ambiente seguro, trabalha algumas questões, mas não dá tempo de você fazer tudo. Em comunidade terapêutica, onde o único acolhimento que existe é voluntário, não existe voluntário dentro de comunidade, somente em clínica, o indivíduo tem que querer estar lá. Né? Uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo é que, infelizmente, ninguém se recupera pela dor de ninguém. Olha que interessante. Ninguém se recupera pela dor da família. A dor da família pode ser um combustível para ele se recuperar, mas se recuperar por ele, ele vai se recuperar a partir do momento que ele entendeu o malefício que ele está causando para ele mesmo e ele se cansar dessa vida. Porque eu já vi muitas pessoas se recuperando pela dor do outro. Estou fazendo isso por você. Só estou aqui por sua causa. Sabe o que acontece depois? Quando a pessoa sai, que ela se frustra, né? O filho se frustra com a mãe, o marido se frustra com a esposa, e tem essa frustração, né? A primeira fala é: passei aquele tempo internado por sua causa e não valeu a pena. Olha aí o que você está fazendo. Entende o tamanho do problema? Então, assim, o que eu entendo de comunidade terapêutica? O indivíduo só se recupera pela dor dele. Então, ele chega lá na comunidade, passando um monte de dificuldade, com a vida completamente em colapso, e aí ele vai ter uma ajuda que, às vezes, nem é profissional, porque a legislação de comunidade ela não obriga mais a ter um psicólogo, a ter um psiquiatra. Não obriga. O principal meio de tratamento numa comunidade terapêutica é a convivência entre os pares. É a psicologia social, é o aprendizado social.
um aprendendo com o outro, é modelo de 12 passos, a NA. Então, às vezes, nem tem esse profissional, mas tem pessoas que estão dispostas a colaborar, que tenham conhecimento para poder passar. E muitas das vezes esse indivíduo sai de lá abstinente. A grande pergunta é, ele saiu preparado para enfrentar uma vida? Essa é a pergunta. Né? Porque o indivíduo chega lá, vamos tratar de uma internação de 6 meses. Né? Então, tem alguns períodos que são críticos. Você pensa assim, 3 primeiros dias, crítico. Crítico. Os 3 primeiros dias são críticos, porque no terceiro dia vai dar uma crise de abstinência desse indivíduo, ele vai ter uma fissura, né, que se não tiver apoio, ele abandona, é o maior índice de abandono. 3 dias. Passou a fissura dos 3 dias, 7 dias. De 7 a 10 dias, ele tem uma outra onda de abstinência e essa é mais forte. Porque o sistema de recompensa dele está gritando pela substância. Não tem mais a substância, então está aos berros. Né? E aí ele tem um outro período, que são os períodos dos 30 dias. Com 30 dias, ele passou esse período de abstinência inicial, agudo, né? E ele tem a falsa sensação de controle e domínio. Então, ele entra em ambivalência. Ah, não, agora eu já consigo. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, não posso ficar aqui, né? Eu já entendi, papapá. E ele entra nessa questão da ambivalência para recusar o tratamento. O que a cabeça dele está dizendo para ele? Cara, aqui não tem substância. Nesse lugar, não tem substância. Eu preciso estar em outro ambiente. Então, naquele momento, ele não entende, mas a cabeça dele está dizendo para ele que aquele ambiente está fazendo mal para ele. E que ele precisa sair desse ambiente seguro. Ele precisa estar num ambiente favorável para que ele tenha opção de usar. E aí a gente precisa fazer algumas intervenções para ele poder continuar. Com 3 meses, ele tem uma coisa que a gente chama de síndrome de abstinência demorada. Né? Ela demora a vir, ela demora a aparecer, mas geralmente ela aparece de 90 a 120 dias, ela aparece de novo no indivíduo. Né? E aí entra um outro problema de ambivalência. Né? O indivíduo ele tem um monte de fala, um monte de desculpa, um monte de projeto. O nosso grande problema com relação a esse indivíduo é, quando ele sair desse tratamento, ele vai estar pronto? Ele vai estar pronto para enfrentar essa sociedade que... Né, ele está pronto para lidar com as frustrações, ele está pronto para lidar com os problemas que ele deixou lá fora, principalmente, né? Porque ele veio para cá, os problemas ficaram, e eles vão voltar para esses problemas. Os problemas não foram resolvidos. Né? Eu falo para o pessoal, quando entra em tratamento, eu falo, cara, você precisa pegar esse tempo que você está aqui e a gente trabalhar o máximo que der para você se preparar. Né? Principalmente comunidades que trabalham com espiritualidade, eu tenho um cuidado muito grande, eu sou evangélico, tá? Mas eu falo para o pessoal, cara, você não pode pegar a tua recuperação e jogar tudo na conta de Deus. Porque o cara pega uma ilusão, que eu já vi muito isso acontecer, isso é muito perigoso. Eu já vou me encerrar porque já deu horário, tá? Mas assim, isso é muito perigoso. Do indivíduo pegar e falar assim, não, se Deus quiser eu vou sair e vai acontecer assim, 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 a mulher vai estar esperando, a família vai estar de porta aberta, o emprego já vai estar... Aí eu pergunto para ele, fala, e se não tiver? E se não der? E se a resposta for não? Como é que você vai lidar com isso? Porque o adicto tem uma coisa. Começa a prestar atenção neles para você ver. Os projetos e planos que eles criam na cabeça dele não tem nada que dá errado. Ele cria um projeto assim, amanhã eu vou levantar, eu vou lá, eu vou falar com o cara, vou pegar tal coisa, tal dinheiro, eu vou abrir uma firma, à noite eu tenho uma firma aberta, eu sou o patrão e tenho 3 funcionários. Esse é o projeto dele. Ele não coloca na cabeça que ele pode levantar, sair lá, bater na porta do cara para pegar dinheiro, e o cara não está. Aí o que acontece? Quando ele chega lá, que ele bate na porta, o cara não está, ele se frustra. Quando ele se frustra, ele não sabe lidar com isso. Aí ele tem uma ambivalência. E aí é a hora dele ter que tomar uma decisão. A gente chama de balança decisional, né? Tá aqui no slide, está na apostila que você vai. A gente chama de balança decisional. Né? Quando ele entra em ambivalência, a gente chama de cartão de enfrentamento. Cara, mostra lá o cartãozinho de enfrentamento, coloca no bolso. Escreve lá os pontos positivos e negativos de você usar. Se você for para o uso, o que vai acontecer de bom?
Eu vou me livrar desse sentimento, eu vou ficar legal, né? Eu vou ter aquela sensação de novo, vou ficar mais desinibido. Tá? E os pontos negativos? Eu vou frustrar minha família de novo, eu vou ter que começar de novo. Então, o cara, nesse momento, ele precisa ser preparado para isso através de habilidades socioemocionais. Se ele não tivesse preparo em recuperação, a primeira descontentamento emocional, desconforto que ele tiver, o risco dele voltar a usar é muito grande. É muito grande. Então, se tratando de terapia cognitiva comportamental e outras terapias comportamentais, qual que é a maneira mais eficaz da gente tratar esse dependente? Né? Psicoeducação, ensinar ele treinamento de habilidades. Ensinamento, psicoeducação, ensinar para ele modelagem comportamental, ensinar para ele o que é substância, o que é droga, o que é interação, o que é reforço positivo, o que é comportamento, o que é reforço negativo, os sentimentos, dar nome, saber dar nome ao sentimento, expressar o que está sentindo e treinamento de habilidades para lidar com isso. Ensinar ele a pedir ajuda antes de ter que pedir socorro. Porque, no geral, eles chegam para a gente pedindo socorro. Caí, me ajuda. E a gente precisa ensinar eles a falar, me ajuda, senão eu caio. A diferença, né? E, no geral, eles não conseguem pedir ajuda antes de cair. Eles pedem socorro depois que caem. Então, quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de tratamento, que a gente tem treinamento em casa, treinamento de habilidades, ensinar esse indivíduo a lidar com as situações do dia a dia. Legal, gente? Eu não quero estender para não matar o tempo todo aqui, a gente não se prolongar, a gente vai tentar ser bem ético. Lá no grupo, eu não sei se todo mundo aqui... Tem alguém que não está no grupo lá da TT Maeda que está aqui? Alguém não está? Todo mundo está? Porque eu vou fazer o seguinte, lá no grupo Dependência, a Adna não está. Tá, eu vou fazer assim, eu vou deixar um telefone aqui, ó. 19-4386. Quem não tiver, aqui, ó. Esse é meu telefone. Eu vou pedir para você me chamar no Zap para mim poder mandar um material para você. A gente fez uma postilhinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou mandar para vocês lá, tá aqui, ó. A postilhinha sobre ambivalência. Né, explicando a ambivalência. São 9 páginas, toda escritinha, bonitinho, sintomas, como que a gente faz, a entrevista motivacional, os estágios de mudança de Prochaska, para a gente fazer essas intervenções. Eu acho que vai ajudar muito. Depois você me chama no Zap para você não ficar sem esse material, tá bom? Alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa para colocar? Se deixar, eu fico falando aqui da dependência. Eu fiquei na dúvida na apostila. É para chamar você no seu privado, que você vai mandar a apostila no privado de cada um? Eu não compreendi bem. Tu está no grupo da dependência química, não está, Rita? Sim, estou. Todos eles, tem 40. Ela tem 40, mais de 40, tem todos eles. Quase. Mas no da dependência química tu tá. Sim, eu vou mandar lá no grupo. Então tá. Tá bom? Tá. Eu mando lá no grupo, quem tiver lá já baixa por lá. Quem não tiver no grupo pode me chamar, que daí eu mando para vocês aí no particular. Tá bom? Gente, obrigado pela paciência de vocês. Que Deus abençoe e dê para vocês uma ótima noite. A gente, quarta-feira que vem, 9 horas, a gente está junto. Eu estou postando lá, a gente vai fazer um curso de dependência química, de capacitação muito legal, vai começar segunda-feira. Cara, investimento de R$30 com certificado. A gente vai fazer de segunda a sexta, com 1h30 de aula, com apostila, certificado, bem legal, R$30. Que é um ambiente clínico da dependência química, as intervenções clínicas, tá bom? Então, se você tiver interesse, depois você me chama, meu número está lá no privado, eu vou colocar no post, você me chama no privado. E quarta-feira que vem, 9 horas, a gente está junto aqui. Que Deus possa abençoá-los, tenha todos uma ótima noite.